Durante o pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval rebateu as alegações utilizadas por policiais federais que participam de operações de perseguição política, invadindo casas e apreendendo bens, além de prender pessoas por motivações políticas. O senador lembrou que sua própria casa e seu gabinete foram invadidos e relatou que, naquele momento, a autoridade disse: "Nós temos que cumprir ordens." Marcos Duval apontou que a desculpa de cumprir ordens não é aceitável, lembrando os julgamentos de Nuremberg, quando os que alegaram que cumpriam ordens foram condenados pelos atos criminosos que cometeram. Ele disse: "Foram condenados também aqueles que obedeciam a ordens ilegais, criminais, imorais, desumanas." O senador lembrou também que até mesmo o STF admite que ordens ilegais não devem ser obedecidas. Falando sobre os policiais que vêm promovendo a perseguição política, o senador disse: "Precisamos ajudá-los porque eles foram tomados de reféns, como uma polícia do governo Lula, uma polícia do Alexandre de Moraes." Duval relatou: "Eu fiquei muito preocupado depois que eu tive acesso a documentos que vieram dos Estados Unidos que relaciona todos os policiais, desde os investigadores até os delegados, que compactuaram ou agiram junto com as ilegalidades do Alexandre de Moraes." O senador admitiu que alertou os policiais. Ele disse: "Fiz contato porque eles estão revoltados. Nós víamos uma polícia federal que nós admirávamos. Hoje, eles invadindo casas por causa de cartão de vacina, por perseguição por você ser de direita e por aí vai." O senador leu uma lista de direitos fundamentais que foram violados na operação e nas cautelares ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra ele, lembrando, entre outros itens, a pesca probatória, também conhecida como Fishing Expedition. Ele disse: "Não existe Constituição em Brasília e nós precisamos dar um freio nisso." Ao concluir, o senador relembrou que ordens ilegais não se cumprem e disse: "E vamos alertar nossos amigos da Polícia Federal que isso mudou e que está me preocupando muito de ver os seus nomes sendo enviados para os órgãos internacionais de direitos humanos. As consequências são graves." O senador lamentou que a instituição que já deu orgulho aos brasileiros esteja reduzida a uma polícia política voltada à perseguição e disse: "Ainda vamos ver a Polícia Federal de novo cumprindo aquelas missões que davam arrepios de operações contra a corrupção." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores,
observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vamos ter paciência, vamos estar unidos. Eu preciso também agora falar com os meus colegas, ex-alunos, amigos, até pessoas que não gostam de mim dentro da Polícia Federal, que há uma lei que, quando eu tive meu gabinete invadido, não foi busca e apreensão não, foi invadido. Como disse o próprio presidente do Congresso, a invasão ao seu gabinete, à sua residência, foi o maior crime cometido pelo ministro. Isso quem disse não fui eu, foi o presidente do Congresso. Bom, e na hora, a autoridade que estava aqui disse o seguinte: ô senador, eu peço desculpas, a equipe que veio aqui, equipe fantástica, coincidentemente foram até meus alunos. Ele disse o seguinte: nós temos que cumprir ordens, só que anotem o que eu vou falar para vocês e divulguem para os 4 cantos do Brasil, para não prejudicar policiais que são excelentes. Eu tenho grandes amigos na Polícia Federal, grandes amigos, que já moraram na minha casa nos Estados Unidos para poder montar a estrutura da Academia de Polícia aqui em Brasília. Que é o seguinte: essa desculpa de que eu estou só cumprindo ordens,
quem determinou isso foi o ministro. Não. Depois de Nuremberg, todos que participaram das torturas, do nazismo, chegaram com essa desculpa dizendo eu tinha que obedecer ordens. E a partir dali começaram a ser condenados também aqueles que obedeciam ordens ilegais, criminais, imorais, desumanas. E aí o próprio Ministério, o STF, vou ver se eu acho aqui, eu não deixei pronto, mas o próprio STF, ele já coloca aqui as condições e reforça que quem obedecer, é tanta coisa, tanto lixo aqui, que quem obedecer uma ordem ilegal também será penalizado. Depois eu acho, eu vou postar aqui. Também será penalizado. Então, então nós precisamos ajudá-los, porque eles foram tomados de refém como uma polícia do governo Lula, uma polícia do governo do Alexandre de Moraes. Eu fiquei muito preocupado depois que eu tive acesso de documentos que vieram dos Estados Unidos, onde relaciona todos os policiais, desde os investigadores até os delegados, que compactuaram ou agiram junto com as ilegalidades de Alexandre de Moraes. Fiz contato com o presidente do sindicato, eu acho, associação, não sei, dos delegados da Polícia Federal, para alertá-los, porque eles estão revoltados. Nós víamos uma Polícia Federal que nos admirávamos, prendendo corrupto, prendendo um monte de coisa. Hoje, eles invadindo casa por causa de cartão de vacina, por perseguição por você ser de direita, e por aí vai. Então, o Roger, você fez até uma pergunta interessante. O Roger, com toda a educação, agradeço a educação, e fala assim: desculpa, senador, mas acham muito blá 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 e nada é feito. Aí eu vou te responder. Duas questões. Primeiro, isso me dá uma... Eu fico igual a você. Igualzinho a você. Caramba, tá aqui na cara e que isso aqui está sendo feito e nada acontece. Imagina para mim que fiquei 11 meses fora do ar de forma ilegal, inconstitucional. O nosso problema, que também nós não devemos abrir mão e lutar sempre, é a questão da, primeiro, democracia. A democracia, eu vou dar um exemplo, eu estou com a caneta aqui. Aí eu chego e proponho no meu projeto que, vamos supor, esse é o projeto, que essa caneta, agora todos os senadores vão ganhar uma caneta dourada, não é ouro não, tá? É dourada. E aqui está o projeto. Bom, e aqui eu explico quais são, por que dourada, etc, etc. Aí vai para um relator que é a oposição, que pensa diferente de mim. Aí o relator pega e fala: isso é um absurdo. Por que tem que ser dourado? Não, vamos botar aqui vermelha. Vamos botar uma cor preta, vermelha, outra cor. Aí é feito o relatório tentando justificar por que não pode ser dourada e que tem que ser vermelha. Aí vai para votação nas comissões. Aí é votado, pronto, deu. Aí um vem e fala assim: eu quero fazer pedido de vista, ou seja, desculpa, eu não tive tempo de ler, então eu quero que tire de pauta para eu levar para casa, para eu ler o projeto, eu sozinho,
para poder então depois votar. Aí o projeto não anda. E fica. Eu tenho um projeto, gente, chamado PEC 30. Eu apresentei em 2019. Sabe o que é PEC 30? Vocês precisam ter conhecimento disso. A PEC 30 é exatamente colocar na Constituição como premissa o combate à corrupção. Vocês sabem que na Constituição não tem nenhum lugar dizendo sobre combate à corrupção? A Constituição nossa, a última de 88, não tem em nenhum lugar onde se diz que, como premissa, temos que combater a corrupção. Como é que pode? Como é que pode uma Constituição não botar isso como premissa? Então, é a PEC 30. Eu vou pedir para vocês pedir aos seus parlamentares, deputados federais e senadores para votar a PEC 30. Aqui foi uma série de violações que fizeram contra mim, uma sequência assim: violação do sigilo da fonte, violação ao direito de se comunicar e informar seus eleitores, violação do direito da imunidade material para opiniões, palavras e votos, violação do direito de sigilo da fonte, violação ao direito de submeter as medidas cautelares penais contra parlamentares de liberação do parlamento no prazo de 24 horas, violação ao direito do foro de presença, prerrogativa de função, devidamente medida cautelar, sem a iniciativa e sem a anuência da Procuradoria-Geral da República, e aí vai. Violação aos princípios fundamentais do processo penal pela pesca probatória. É o que tentaram fazer ao invadir minha casa, quebrar a cara. Pela primeira vez na história, um parlamentar, um senador, nada de ilegal foi encontrado na casa e no gabinete, e vai ser assim sempre. Aqui já é um documento dos Estados Unidos, do Capitólio, e aqui são outros documentos que vieram, enfim. Então, não existe Constituição em Brasília. E nós precisamos dar um freio nisso. A primeira coisa é a união. Não importa o protagonismo, é a união de todos. E encerrar, escutar sensacionalistas, escutar pessoas que são tendenciosas, como a Globo, que influenciam. Hoje todo mundo tem conhecimento, onde eu ando as pessoas me param, me agradecem, porque sozinho eu fui enfrentar o sistema e ainda estou enfrentando, porque ele fez uma denúncia que eu cometi um crime que não existe de fake news. Está se falando nos bastidores é que o Lula vai ser impeachmentado. Mas quando? Quem inicia? Ele está 100% desgastado no Congresso Nacional. Ele achou que dando um ministério para cada partido, ele teria todos os partidos na mão dele na hora de alguma votação. E se deu mal. Porque os novos não admitem mais isso. Ser comandados. Então muita coisa mudou e ele quebrou a cara. Agora, um dia eu conto, quando essa história virar a página, estou pensando em escrever um livro sobre tudo que eu vivi e vivenciei durante as investigações a partir do dia 8 de janeiro. Tem muita coisa, mas muita coisa que um dia vocês vão saber. Eu só não posso dizer agora por questões de vida. Mas um dia vocês vão ficar sabendo. Os filhos de vocês vão ficar sabendo. O neto de vocês vão ficar sabendo. O que nós enfrentamos. E que nós conseguimos a vitória. É isso que nós temos que deixar marcado, que o Brasil
conseguiu mudar a história. Então, fica aqui o meu grande abraço para todos vocês. Depois vocês coloquem aí se nós vamos fazer as nossas lives mais ou menos nesse horário, ou de manhã, ou às 4 da manhã. Tá ok? Depois eu vou postar no meu feed novamente a decisão do STF para quem diz que cometeu uma ilegalidade porque estava cumprindo uma ordem do superior. Isso é crime. E vamos alertar aos nossos amigos da Polícia Federal que isso mudou e que está me preocupando muito, muito de ver os seus nomes sendo enviados para os órgãos internacionais de direitos humanos. As consequências são graves, vai desde a perda do visto, como também a apreensão de todos os bens que essa pessoa tiver em qualquer parte do mundo e prisão de 20 anos para cada um que teve seus direitos humanos violados. Então, esses policiais federais que sempre nos deram orgulho, nós precisamos estar unidos para que eles continuem nos dando orgulho. Então, meus ex-alunos, meus colegas da Polícia Federal, meus amigos da Polícia Federal, meus irmãos da Polícia Federal e os meus haters da Polícia Federal, eu estou ombreado com vocês. Tudo que eu estou fazendo, eu preciso a compreensão de que é para blindar vocês, para que vocês saiam dessa situação que vocês estão constrangedora para vocês também, porque eu já ouvi de vocês isso. E eu sei que não dá para abandonar uma carreira que precisa estudar muito, precisa ser inteligentíssimo, tem um salário suficiente para manter a família, não dá para abandonar, mas podem contar comigo e com essa tropa que está aqui, seguindo nas redes sociais, para ajudá-los. Agora é a hora do bem contra o mal. Tamo junto, precisando de mim, qualquer um da Polícia Federal, que foi meu ex-aluno, meu amigo, tem contato direto, me liguem para que a gente possa realmente pensar numa maneira de conseguir preservar a imagem de vocês. Nós precisamos preservar a imagem da Polícia Federal. Chega de acusá-los, condená-los, e me preocupou muito em saber que os nomes estão indo para os órgãos internacionais para serem penalizados, e eu não concordo com isso, e nós vamos estar ombreados em defesa de vocês. Ainda vamos ver a Polícia Federal de novo cumprindo aquelas missões que dava arrepio, de operações contra a corrupção.